poderia descrever esse cara com muitas e muitas palavras, mas acho que dos que se encaixam perfeitamente a ele é criminoso e doentio. E sim, vocês vão entender tudo que estamos falando até o final desse vídeo. E agora eu quero te perguntar, por que você me bloqueou, mano? Tá no pau. Tu sabe o que é um pau, né? Então, é o áudio daquela menina lá, da personagem da Anne. Não tem criança, mano. Isso aqui é criança. Sempre quando eu errar, fique. Tô sofrendo perseguição agora. Por isso que muitos canais temem a mim, né? Em todo canto você tava lá, servidores, lives e sempre comentava sobre todo mundo em seu canal. Mas quando alguém postava algo concreto contra você, você não respondia ou argumentava nos comentários, sempre pegando coisas simples pra responder ou fazendo cortina de fumaça pra no fim nunca responder aquilo que você sabe que está errado. Como por exemplo recentemente, estão pegando no teu pé por causa de algumas práticas suspeitas que você andava tendo em um jogo infantil, mas já já a gente chega nessa parte. Antes de partirmos para os crimes virtuais que o Marcinho de fato cometeu, é importante comentarmos como foi o começo disso tudo, tanto por parte de mim como por parte da Gi. No início de 2025 você começou a falar de mim, sempre fazendo vídeos e lives a cada momento que acontecia alguma coisa, principalmente de um erro besta que já foi corrigido. E uma coisa que eu acho muito engraçada... Eu estou sofrendo perseguição agora. Você sendo perseguido, você fez 30 vídeos sobre mim e 20 lives. A primeira live foi dia 6 de fevereiro de 2025 e o primeiro vídeo foi dia 9 de fevereiro de 2025. E depois quer se dizer a vítima de perseguição aqui, você é patético. Você é tão insuportável que até o Nobuki te ocultou no canal dele e até o Putones não gosta de você, e logo mais eu chego nessa parte. Enfim, sem contar que o Márcio fez 3 lives em que ele vazou um áudio íntimo de quando eu tinha entre 14 a 15 anos, e outra live há 10 meses atrás que você ameaçou de mostrar o áudio novamente, justamente em uma live em que tava o Keplais, que era menor de idade, e você tava com uns papo torto com esse moleque. Cuida com uns palavrões aí, tá aqui, né? Você entende? Tu tá gozando, mulher? 15. Tá de fone. Tá no fone. É fone. Tu é santo? Tu é divindade? Não é? Então tu sabe o que é um pau, né? Pelo amor de Deus, sabe o que é uma punheta. Você já bateu uma punheta no banheiro, pô. Que isso? É o quê? Isso aí. Tu pega o teu pinto, tu gira assim, ela faz o helicóptero. É isso aí, punheta. Meu Deus. Eu falo igual um Neandertal aqui. Você sabe o que é fimose? A parte íntima do homem. Eu sei que tu não é inocente, irmão. Eu sei que tu não é inocente. Você tá na internet, cara. Sabe o que é uma siririca? É o quê? Pergunta sem sentido. Eu vou te mostrar o que é uma siririca. Pode mostrar, chat. O que é? Acho que ela vai ficar puta. Amor, você vai ficar puta? Pô, só hoje. É um áudio daquela menina lá, da personagem da Anne. Eu vou mostrar pro nosso amigo aqui o que é. E o que o Márcio respondeu a respeito disso foi isso aqui. Ao contrário, tava numa live explicando o bagulho que o moleque já sabia. Pelo amor de Deus, sabe o que é uma punheta? Você já bateu uma punheta no banheiro, pô. Que isso? É o quê? Entendeu? E na live que eu fiz com o Keplays, eu não falei que é o Keplays. Você pega o seu pinto assim e faz dessa forma. Eu não fiz isso. Os caras tá querendo colocar isso em mim como se eu tivesse... Eu não assediei, moleque, pô. Eu só tava explicando, de uma forma de zoeira leve o que é uma bronha. Mas vocês podem perceber que na live eu não falo o que é uma bronha. Entendeu? Eu não explico pra ele o que é. Tu pega o teu pinto, tu gira assim, ela faz o helicóptero. É isso aí, punheta. Meu Deus. E detalhe, o Keplais naquela sua live, ele tava completamente desconfortável com a voz trêmula e sem saber o que fazer, ainda mais em live pra um público infantil. E você falando não, ele não estava desconfortável. O Play tava desconfortável na live. Eu não sei vocês. Eu assisti a live de novo e achei que tava de boa. Márcio, quem que é você pra definir o que é leve e o que é pesado, menino? Tipo, o cara que fica falando de punheta e se fica com um cara de 15 anos e que ameaçou inclusive mostrar um áudio de um outra menor pra esse menor. Aí esse cara que quer falar o que é leve e o que não é, né? Aí eu vou lá e falo pro Oban, né, que falou pra mim antes: deixa eu dormir, filha da puta. Aí eu vou lá e respondo o cara: então deita a cabeça aqui na minha coxa vadia. Tipo assim, meio que rebatendo a brincadeira do cara com outra brincadeira e pronto. Mas aí o cara que fez tudo isso aí que eu citei, não, esse cara aí é que vai definir o que é leve e o que não é, né? E me chamar de Jack, inclusive, né, por causa desse comentário que eu fiz com o Oban, e foi no servidor público. Eu nem cheguei a ficar indo lá no PV do cara falar nada. Tanto que os próprios moleques, quando fizeram o tal exposed, né, de eu ser um Jack, os caras não pegaram nenhum print meu onde eu tô conversando exclusivamente só com o Obani, né, no PV. Não, foi literalmente só umas conversas que aconteceu naquele momento em específico do servidor e pronto. Agora, uma coisa que eu não tenho e nunca tive foi áudio de uma menor de idade no meu celular. E vale pontuar que nessa história aí do áudio não tem nenhum santo, cara. Tanto o cara anônimo que mandou o áudio pro Nutrave errou, como o próprio Nutrave errou em mandar o áudio justamente pro Márcio, né? Só que o pior de todos continua sendo o Márcio. Até porque o cara, além de ter guardado o áudio com ele também perguntou pro Nutrave se ele tinha mais áudios da Gi. Pois é, o cara recebe um áudio naquele contexto e quer mais ainda, tá ligado? Mesmo se tratando de uma menor de idade, a única coisa que o Márcio queria era mais material pra usar contra uma pessoa que ele odiava, independente se era áudio íntimo de uma menor de idade ou não. Fora que ele vazou esse áudio íntimo de uma adolescente 3 vezes em live. Só nessa, o cara cometeu 2 crimes: armazenar CP e vazar conteúdo pornográfico de adolescente. Outra mentira que estão reproduzindo. Estão falando que eu tenho áudio da G-Pink quando ela era menor de idade.
Eu não tenho, eu vou repetir de novo, tá? Eu não tenho esse áudio no meu celular, eu não baixei esse áudio. Eu mostrei esse áudio pelo Discord, cara. Porra, cara, esse maluco é burro. Pra eu ter o áudio armazenado no celular, eu tenho que baixar a porra do áudio. Independente se ele abaixou o arquivo ou não, se tá em chat privado e de fácil acesso, a lei continua interpretando como possível posse ou armazenamento. Até porque esse animal do caralho vive falando, ah, mas se eu não fiz o download, logo eu não armazenei. Mas cara, se fosse assim, então o Pedro poderia ter vários vídeos de criança em conversa privada. E mesmo assim, não ser preso. Basta o cara não baixar os vídeos, né? Isso dá certo pra você? Óbvio que não, né? Isso seria uma falha na lei. Se o áudio com um teor sexual de uma menor está em uma conversa privada sua e de fácil acesso, né? Que você pode entrar lá no chat e ver quando você quiser, isso continua sendo errado. Tanto que você acabou usando sim esse áudio pra ridicularizar a Gi em live. Fora que você diz que esse áudio foi em servidor público, sendo que pela qualidade do áudio eu lembro perfeitamente que foi uma conversa privada no meu Insta antigo que desativei. E sempre que te questionam sobre isso, você foge e nunca assume o seu erro. Sempre quando eu errar, me critique. Não, mas foi ele que me mandou, porra. E por que tu colocou o bagulho ao vivo? Tu acha que o erro do cara justifica o teu? Tu fez a mesma coisa, cara. O bagulho. Seja coerente. Quem vazou foi ele. Ela que fala isso. Peraí, não vamos fugir do assunto. A gente tá falando do áudio. Não sei o que tá falando. Não. Eu tô falando que ela sempre expõe as coisas dela. Mas esse do áudio, sabe o que ela falou? Olha, você chegou a ver. Ela disse que um outro cara foi e vazou o bagulho. Que é um picante que ela tinha lá. Ele ficou puto, mano, vazou o bagulho e foi um vazamento. Ela em nenhum momento colocou isso público, tá ligado? É um bagulho que vazei, irmão. Pelo jeito você não aguenta ser confrontado por um erro e nem aceita críticas. Depois eu que não aceito críticas, né, Márcio? Quando o Crisma confrontou ele sobre esse erro de ter vazado meu áudio, o santo do Márcio que diz, quando eu errar, me critiquem, basicamente ficou jogando a culpa para todo mundo, menos pra ele que fez a merda. Segundo ele, a culpa era da Gi por ela ficar falando putaria no servidor dela, né? Ou seja, se uma menor de idade fala putaria em um server público, ao invés do adulto, ou seja, o Márcio, ir lá e conscientizar essa adolescente a não se expor tanto na net, o cara vai lá e expõe essa menor de idade ainda mais ao ridículo, divulgando um áudio íntimo da menor. E quando não é isso, o cara joga a culpa no colo do Notrev. Ah, mas foi o Notrev que mandou pra mim, né? Dele você não fala. Um erro não anula o outro, né, mano? Só que assim, o seu foi infinitamente pior. Até porque tu expôs o áudio de uma menor de idade gemendo em uma live pra todo mundo ver. Detalhe, 3 vezes. Só um adendo, o Spring também confrontou ele sobre isso. E qual foi a resposta do Márcio? Atacou a mãe já falecida do Spring. E se engana quem acha que o cara só fez isso com o Spring. Não, o cara já tem esse costume de desdenhar de parentes falecidos dos outros. Como, por exemplo, quando ele falou esse negócio aqui a respeito do pai falecido do C-Case. Eu tenho um pai, pô, batalhador que nunca deixou passar fome, saca? Já você, cara, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo, de verdade, que você não teve um amor de verdade. Você não sabe o que é um amor, né? De família. Peço desculpas. Desculpa não. Peço desculpa por tudo mesmo, cara. Eu entendo sua dor. Aí pra suplementar o seu vazio, você tem que ficar enchendo o saco dos outros, né? Você não tem nada pra fazer da vida. Não deve nem estar estudando direito, né? Já que o T. Davi nem estudava, ficava só no YouTube. Então, porra, cara, vocês são sem futuro. Desculpa, mas vocês são sem futuro e é isso aí. Mais irônico é este cara aqui querer falar de, nossa, o cara ficar na internet o dia todo. Tipo, o cara que ficou 2 semanas inteiras falando só sobre uma pessoa, no caso, o C-Cases. E ele fica de madrugada também com os amiguinhos resenheiros dele lá, falando dos outros. Então, que moral o cara acha que tem pra querer falar que os outros são vagabundos de internet? Fora ele lá fazendo vídeo do nada de madrugada, enquanto eu e a gente tava lá em live. E sim, tem como provar isso por causa do Live Pix que mandaram pra gente na hora. O bagulho tava lá quase 1 da manhã e o bicho querendo chamar os outros de vagabundo por estar na internet e o maluco lá fazendo videozinho de madrugada, falando besteira. E antes que falar, vocês também estavam em live, mas cara, a gente trabalha home office, a gente pode acordar a hora que a gente quiser. Esse cabra aí já falou várias vezes que é CLT, né? Aí imagine só, o cabra tendo que acordar no dia seguinte pra trabalhar, mas tá lá na internet fazendo videozinho de rixa pessoal que ele tem com os outros. Puta que pariu, né? Mas isso já era de se esperar, ainda mais vindo de um cara que praticamente zerou o código penal, não é mesmo? Divulgação, vazamento e armazenamento de material de menor, aliciamento, assediamento de menor, racismo, xenofobia, antissemitismo, stalking, perseguição, calúnia, difamação, ameaça, instigação ao suicídio contra menor via web, que vou explicar mais, cyberbullying, intimidação sistemática, resumindo, entre 10 a 12 anos de cadeia, podendo chegar ao limite de 34 anos, dependendo da crueldade demonstrada nas transmissões. E vale ressaltar que ele imputa crime nos outros, mas sim, Márcio, você é o único criminoso aqui. Bom, quanto a mim, eu conheci o Marcinho inicialmente pelas lives, até que eu decidi ver um vídeo dele pra ver qual é que é, né? E já no primeiro vídeo dele, eu vi que o cara era um completo mimizento lunático, né? O bagulho já começa literalmente dessa forma patética e cringe.
Resumo da ópera: antes do Márcio fazer esse vídeo contra o Cauã Pina, o Márcio anunciou que iria fazer um outro vídeo, só que aí batendo num cara chamado Kplays, um amigo do Cauã Pina. E detalhe, antes do Márcio fazer esse vídeo contra o Kplays, de fato, o Cauã Pina foi no chat de uma live do Márcio e foi informado de que esse exposed iria acontecer. O Cauã disse que iria assistir ao vídeo quando lançasse. Nisso o Márcio provavelmente ficou todo feliz, né, porque ele viu que um canal grande iria dar visibilidade pro caso dele e criou expectativas sobre isso. Até aí vocês devem estar pensando, normal, né? O cara sofreu racismo e um canal grande ficou sabendo do caso dele e vai ver. Mas o problema tá nesse suposto racismo que ele sofreu. A história foi a seguinte: o Kplays foi numa live do Márcio e mandou emoji de banana no chat, claramente na intenção de só deixar o cara puto. Até porque tinha um monte de troll fazendo o mesmo. Mas só esse caso isolado do Kplays, que detalhe, ele tinha 14 anos na época, foi o suficiente pro Márcio tratar o moleque como o maior racista do mundo ao ponto de perseguir ele por mais de um ano. Inclusive o Márcio nesse meio tempo chegou até mesmo a ir atrás de uma ex do Kplays, propor que eles fizessem uma live pra falar do Kplays mesmo. Tá claro, né, o que ele queria aqui. Ele queria mais material pra usar contra o moleque. Tudo por causa de um emoji de banana, que novamente pode ser algo zoado até, mas não deveria ser o critério total pra tu perseguir um pré-adolescente por mais de um ano, né? Isso é coisa de doente. E quanto ao vídeo do Marcinho, referente ao Cauã Pina, é aqui que a gente chega nessa parte, né? A parada foi a seguinte: o Cauã havia dito que veria o vídeo do Marcinho, que ele iria fazer contra o Kplays, né? Só que aí que tá, depois que o Márcio postou o vídeo, passou alguns dias e o Cauã não se pronunciou sobre nada, né? Nisso, o Márcio histérico do jeito que ele é, correu pra fazer esse vídeo contra o Cauã Pina do nada, acusando ele de passar pano pra um racista. Quando na verdade ele claramente só ficou frustrado porque achou que um canal grande iria ver o caso dele e se solidarizar com ele. Mas no final o Cauã cagou pro caso e nisso o Márcio ficou bravo porque ele não ia fazer um vídeo sobre o Kplays e ainda reclamou que o Kplays não foi ocultado no canal do Cauã. Olha a mente desse cara. Então assim, é claramente um cara histérico e eu já tinha notado isso na época, tanto que eu fiz 2 vídeos falando, né, cara, às vezes o Kplays não é necessariamente um racista só por causa disso exatamente. Não, cara, às vezes o maluco ele tava indo lá, né, na onda dos caras dos trolls e mandou essa porra, né. Aí pensa só, né, pô, o Cauã que conhece mais o Kplays deve ter pensado, cara, isso aí, mano, eu sei quem é o cara, não é isso, ele só, no máximo foi só um babaca, né, tio, de fazer isso com um cara que nem fez nada pra ele, né, o Marcinho. Aí ele pensou, mano, foda-se isso aí e é isso aí, mano, eles que se resolvam, né, vou continuar sendo amigo do cara porque eu conheço ele. E sei da índole dele, né, então pra mim o Kplays não seria um racista e só. Às vezes o Cauã pensou dessa forma, né. Aí como eu percebi essa jogadinha meio mimizenta desse retardado aí eu fui lá e fiz 2 comentários no canal do Marcinho, ainda minimamente respeitoso, assim, vai, não tanto, mas ainda assim mantendo um mínimo de educação, né. Só falei no máximo que ele foi meio que um quije, né, tipo, tá muito quije o Marcinho. Depois o Marcinho foi lá e fez uma live falando só sobre mim, tipo assim, eu era basicamente um randola lá. Aí quando eu vi o Márcio fazendo esses vídeos aí, tipo essa live, né, essa porra, eu reparei que ele usou um termo que, assim, eu já tinha percebido que o Marcinho ele é muito vitimista, né, e vive falando já em causa negra, eu sou negro, racismo. Aí eu vi ele puxando os olhos, imitando um asiático e falando konnichiwa, passado de flanco, e falei, caralho, você sabia que xenofobia é um tipo de racismo também, né? Então assim, aí eu fui lá e fiz meus 2 vídeos falando sobre esse caso e citei esse negócio também, né, que ele fica toda hora falando de racismo, mas aí ele vai lá e comete xenofobia. E ele fala, né, xenofobia não é racismo, é xenofobia. Como assim, cara? Xenofobia e racismo é assim, é uma discriminação, né? Eu acho que tem uma diferença, né, meu parceiro? Não é pra tanto, isso é racismo, só você pesquisar no Google. Sendo que sim, é só você dar um Google aí que você vai ver que sim, xenofobia é um tipo de racismo. Da minha parte, em 2022, eu recebi um Hexposed porque eu era criança e tava ficando com uma outra criança no Discord, ou seja, crianças fazendo merda. Só que o Márcio até hoje me chama de pedoi falando que ninguém reclama sobre isso, até porque todo mundo acha engraçado, né, porque é criança fazendo merda. E outro detalhe é que eu fiquei com esse garoto de novo, e foi apenas 3 anos de diferença, não é nada demais. Sem contar que no primeiro Exposed, ele mentiu falando pra mim que tinha 16, sendo que ele tinha 11, e eu fui a besta de confiar. Na época, muitas pessoas estavam falando que eu tinha 15. Mano, eu faço aniversário em junho, o Exposed foi em fevereiro. E detalhe, os dois estavam tendo algo, não era algo sem consentimento. Era só aquele namorico de internet que sempre acaba muito facilmente. E é claro que o senhor Márcio vai usar como cartada, ai, mas ele tava desconfortável. Ele não tava, senão não ficava comigo de novo. Outra coisa é que ele também me acusou de dar strike, sendo que eu não dou mais strike. Muitas pessoas podem até mesmo dar strike no meu lugar, mas eu não tava dando strike. E detalhe que eu tenho 2 motivos pra não dar strike. Primeiro, que eu fui dar strike no moleque que roubou meu vídeo na cara dura e ele vazou meu e-mail. Acontece que quando você manda um strike pra uma pessoa, você automaticamente tá expondo o seu e-mail pra caso a pessoa entre em contato e principalmente o endereço. E o outro motivo é o que mais me deixou com mais medo ainda e me deixou com mais vontade de desistir em dar strike nas pessoas. Basicamente, o Marcinho deu strike no Crisma e o Crisma apenas devolveu o strike e magicamente no outro dia o endereço do Crisma foi vazado no meu servidor. Que engraçado, eu não vou ficar expondo o nome
do moleque, mas certamente era um amigo próximo das lives do Marcinho. Não dá pra dizer que foi algum amigo dele, ou até mesmo ele mesmo, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha e achando de certa forma que foi ele, até porque ele entrou com um fake no meu servidor pra poder me encher o saco, né? E a pessoa responsável pelos strikes, ela assumiu que foi ela mesma, só que ela apagou o canal porque muita gente tava atacando ela e achando que ela era um fake meu. E quanto à acusação de racismo que ele faz contra mim direto, né? A parada é a seguinte, eu tenho uma filosofia de vida chamada bateu, tomou. O cara, quando ele começa com racismo, ataques à aparência, ele meio que perde totalmente o direito de se ofender quando fazem o mesmo com ele. E sim, reitero aqui, xenofobia também é racismo. E pra você, Marcinho, que age totalmente como um militante, não dá pra se safar disso só metendo essa. Porra, como é que eu vou ser xenofóbico se eu já, sei lá, comprei vários produtos do Japão? E antes que venham pegar prints minhas sendo xenofóbico, cara, eu acho que eu já deixei claro nesse vídeo há muito tempo que eu não pago de moralista nessa porra, né? Eu sou pesado mesmo e foda-se. O problema do Marcinho é a hipocrisia dele. O cara diz lutar contra racismo, inclusive de uma forma tão ferrenha que, cara, qualquer mínima piadinha você já é tratado como o maior racista do mundo, mas só quando é racismo contra negro, né? Quando é contra asiáticos, aí foda-se, né? E pode zoar à vontade. Ou seja, piada com negro não pode. Piada com asiático pode. Nas palavras dele, é só um tipo de preconceito aí, mas ele trata como se não fosse nada demais. Então é algo que não tem tanto problema zoar, né? Como assim, cara? Xenofobia e racismo é assim, é uma discriminação, né? Eu acho que tem uma diferença, né, meu parceiro? Não é pra tanto, isso é racismo, só você pesquisar no Google. Afinal, só a luta dele que é importante, tanto que ele sabe da tentativa de autoarrasto do C-Case, e o que ele falou sobre isso? Sobre temas de suicídio? Pois é, essa enxurrada de demonstração de solidariedade aí. Calma, vitimista, kkkk. Ai, Marcinho, tô tomando remedinhos e a culpinha é sua, ai, ai. Carente do caralho, vitimista. É, o engraçado é o cara falar isso enquanto pra ele, mano, falou qualquer coisa da corzinha dele. Ai, nossa, você tá sendo racista comigo. Engraçado, né? É só quando a luta é dele, porque quando não é, aí foda-se. Aí ele fala aqui em seguida. O que eu tenho a ver com a sua depressão? Nossa, que ser humano empático, né? Depois que eu cobrar a empatia dos outros. Ele, nem amigo seu eu sou, carente. Então é aquilo, né? Se não é meu amigo, mano, posso se matar à vontade aí, foda-se, pau no seu cu. Enfim, além desse ataque xenofóbico dele, que sim, continua sendo um ataque xenofóbico mesmo não sendo descendente de asiático, basta vocês consultarem o Gemini aí. Mas além disso, ele também fez ataques contra a minha aparência em diversas lives. Isso antes de eu tecer qualquer ataque racista pra ele. Então assim, esse lance dele atacar a aparência dos outros antes das pessoas falarem qualquer coisa sobre ele, já é algo corriqueiro, mas eu falarei mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Enfim, a primeira vez em que eu comecei a apelar com ele também, foi na época desse print aí. No print eu claramente deixo claro o porquê de eu ter começado com esse tipo de ataque a ele. E é óbvio que eu sei da problemática envolvendo esse tipo de xingamentos. Muitas pessoas vão olhar pra isso e já achar que eu trato qualquer negro da mesma forma, né? Mas não. Tanto que na internet inteira eu só desci baixo nesse nível com 3 pessoas. Sendo elas o próprio Marcinho, né? Que além de ficar atacando a aparência de geral, não é só comigo, o cara também comete racismo. Além disso, teve o Vini Caminho Sem Volta, que era basicamente um pedo que trocava foto com menor de idade na net. E por fim tem um cara aí que eu já me acertei com ele. Mas no meio da nossa treta ele também teve lá os excessos dele, né? Que não convém ficar falando aqui, até porque, né, como eu já disse, tá tudo resolvido. E fora isso, as minhas piadas que possam ser pegas nas lives são piadas abrangentes sobre temas sensíveis. Eu não escolho um negro em específico na minha live e pego o cara pra Cristo, né? São piadas de humor negro e pronto. Tem gente que gosta e gente que não gosta, aí vai de pessoa, né? Agora eu nunca cheguei num judeu de verdade e disse que ele era a vergonha da descendência dele só por ele não concordar comigo, não é mesmo, Márcio? Cara, uma coisa que eu acho engraçado é que o Márcio, que se diz contra o humor negro, né, faz essas paradinhas aqui. Eu nunca fiz piada envolvendo nazismo, nunca curti esse humor. Não gosto quando eu vejo meme de nego botando Hitler ali. Eu acho isso, cara, repugnante. Quem faz meme com isso, desculpa, tá? Nada contra o seu ex. A minha namorada, ela insiste em dar opinião nas coisas. Ela tenta falar que eu sou claro, entendeu? Só que ela só tem 5 anos e ela não consegue falar direito. Porque quando ela mama... Pois é, né? Não dá pra ser mais hipócrita do que isso. Ele me chama de Jack por fazer piadas com crianças, mas tá lá se ajoelhando pra um cara que faz o mesmo só porque o cara é famoso, né? Ou só a marmita de famoso. Mas a hipocrisia dele não para por aí. Tem um jogo chamado Virtual Droid e muitas crianças jogam. Daí adivinha o que o cara resolve fazer do simples nada? Pois é, andar em um servidor público com uma skin de uma personagem nu. E pra piorar, aparece uma mensagem no chat de uma criança falando que tem 11 anos. Do céu, rapaziada, eu vou estar censurando aí porque eu não posso deixar eu que lute pra editar esse vídeo, velho. Aqui, rapaziada. Não tem criança, mano. Isso aqui é criança. What the fuck, man? Ó o Miguel Barbosa. Ele gostou, seu safado. Meu Deus, olha o vestidinho dela, mano. Olha essa sapatinha. Ania, fala que você bate muita punheta. Mano, a Ania é muito pequena. Olha a Ania comparada a Brenda aqui, por exemplo. Olha o tamanho. A Ania, nem 1,5 m sobre ela tem. Tem muito menos que isso, velho.
Caraca, mano. Engraçado que se você parar pra analisar, esse cara só treta com criança menor de idade. Suspeito, viu? Para de perseguir as crianças aí, viu, Márcio? Que papinho, hein? E outra coisa que escancara o quão chato e mimizento esse merda é o fato dele nunca conseguir manter as amizades dele por perto. Se estão todos contra você, já mostra que você não é uma boa pessoa. Começando com uma treta que ele teve no off com o Putones, que ele quis levar pro público só pra poder ganhar engajamento. E sim, isso fica muito escancarado justamente nessa parte da live. Fecha aí a live e vem trocar ideia agora. Pô, cara, aí tu me quebra, mano. Porque eu tenho que bater 1 hora de live todo dia, senão é meu engajamento. Se quiser falar na live, irmão. Ou se não quiser, outra hora, mano. Se não puder também, ainda não vai rolar. Entendeu? Só quando eu tiver disponível, mano. Óbvio, o Márcio até diz que se eles não puderem conversar em live, o Putones pode falar com ele depois, mas logo em seguida ele manda esse papo aqui. Se quiser, fala ao vivo. Por que você quer no privado? Não adianta tentar falar pra eu apagar, pra eu... sei lá, mano. Fala ao vivo. Por que não pode ser ao vivo? Aí é óbvio que o Putones vai se ver na obrigação de ter que aceitar a Cal, mesmo querendo deixar esse assunto no off. O Marcinho claramente estava tentando dar a entender de que o cara tinha alguma coisa pra esconder, e qualquer um nessa situação iria se sentir pressionado e acabaria cedendo. E cara, resumidamente, o desentendimento dos dois foi o seguinte: o Marcinho viu um vídeo do Putones referente a Ju Scaramucci e achou que o Putones não a criticou a respeito de determinadas atitudes dela. Ou seja, pro Márcio, o Putones teria passado o pano pra Ju. Nisso, o Putones ouviu as críticas do Márcio, até o momento feitas no privado, e entendeu o lado do cara. Passou-se um tempo e o Márcio foi cobrar o Putones referente a Ju ter aberto um privacy, falando: como que a mulher que diz ter sido assediada abriu um privacy? Nesse momento, o Putones, que lá atrás ouviu as críticas do Márcio, achou que poderia fazer o mesmo, e então criticou o Márcio por essa cobrança descabida, e disse que o que a Ju faz ou deixa de fazer na vida dela não diz respeito a eles. Ao ouvir isso, o Márcio ficou putinho e bloqueou o Putones. Resumo de tudo: o Márcio pode criticar os amigos dele, mas quando um amigo vai e critica ele de volta, ele chora e bloqueia essa pessoa. Eu falei que era minha vez, então, de falar com você e criticar um ponto seu. Mano, tu me bloqueou. E agora eu quero te perguntar, por que você me bloqueou, mano? Porque eu não queria mais te acompanhar. Uma outra coisa que eu achei engraçada nessa live da Cal foi isso daqui. E eu vou te falar, cara, eu acho, na minha opinião, que pessoa assim não muda. Me desculpa. Não adianta falar que é adolescência, não sei como é que foi sua criação, não sei como é que foi a sua parada, mas essa porra de assim dói pra caralho. Você viu como a Gabriela ficou puta. O cara literalmente querendo pagar de gostosão moralista nessa parte. Em pessoas assim não muda, porque eu, o Deus Marcinho, decidi assim. Mas é diferente, você ser racista, você tem uma atitude racista, tá ligado? O que eu tava me referindo aí é que eu tive uma atitude assim, tá ligado? Como muitas outras erradas que eu já tive na adolescência. Você falar uma piada mal colocada, tá ligado? Algo assim. Como eu disse, eu era adolescente. Tipo assim, você tá me dizendo que você é exatamente uma pessoa que você era quando tu era adolescente, tá ligado? E, tipo assim, na minha adolescência eu não matei ninguém, eu não fumei, eu não trafiquei, não fui porra nenhuma. Não fui racista, não fui racista. E o mais engraçado disso tudo é que ele diz: pessoas que tiveram atitudes racistas não podem mudar. Mas ao mesmo tempo, ele perdoou o Keplais, que teve uma atitude racista, entre aspas, com ele. Ô, Keplay, eu te perdoo, tá? Você tem meu perdão, porque você demonstrou mudança. Eu acho, na minha opinião, que pessoa assim não muda. Me desculpa. Porque você demonstrou mudança. Eu acho, na minha opinião, que pessoa assim não muda. Me desculpa. Então, eu te perdoo, cara. Por favor, não chegue mais na live de uma pessoa, independente da cor, cara. Chega na live botando banana ou qualquer coisa, não. Se orienta. E segundo o Márcio, quem deixa um racista em seu canal é o quê mesmo? E você nota um grande volume de comentários do Keplay no Calma Opina, né? Lembrando, antes o Calma Opina não sabia quem era Keplay de verdade. O Calma Opina não sabia do caso do Keplay ter sido racista comigo, ter tido uma atitude racista comigo. Mas agora ele sabe. O cara viu essa porra e deixa literalmente o Keplay comentar no canal dele. O cara não bloqueou o Keplay, não viu o cara repudiando o Keplay. O cara tá dando uma passada de pano no Keplay só porque é amigo dele. Pois é, se deixa um racista comentar em seu canal, tu tá passando pano. E como segundo o próprio Marcinho não teria como um racista mudar, logo o Keplay sequer poderia ser perdoado por ele. E se o Marcinho está deixando o Keplay comentar no canal dele, então podemos dizer que o Márcio está passando pano pra racista? Até porque segundo ele, racista não muda, né? E cara, uma coisa que todo mundo já deve ter percebido a essa altura do vídeo é que o Márcio adora se esconder atrás da cor dele, fazendo jus ao covarde que ele sempre foi. Mas muitas pessoas podem achar que o cara é sim um injustiçado e sempre o alvo das ofensas raciais, como se ele nunca tivesse começado nenhum dos ataques. Então, pra não ter nenhuma sombra de dúvidas de que é esse bosta que começa com tudo, eu vou citar aqui alguns exemplos do que eu tô falando. O Dez, um outro youtuber, fez um vídeo criticando canais Rage Bait, e o Márcio foi citado. Nisso, o Márcio decidiu responder ao vídeo do Dez, e adivinha qual foi a thumb e título? Sim, essa bomba aí. Detalhe, no vídeo do 10, ele foi respeitoso com o Márcio na medida do possível, mas ainda assim ele foi zoado pelo cara de graça. Outro caso foi quando ele do nada apareceu numa live do Gabs e da Ju e começou a ofender o Gabs no chat. Nisso, a Ju mandou um SMT pro cara e isso fez o Márcio até abrir uma live chorando. Ele basicamente é aquele garoto mimado que simplesmente bate, mas quando leva um soco sai chorando pra mamãe. Outra pessoa que ele também ficou zombando foi a Yas Fala, colocando a cabeça dela numa galinha. E em todos esses exemplos que nós citamos, quem começou e prolongou a treta, quando o outro lado deu abertura, foi o próprio Marcinho. Tanto que eu e a Gi, a gente ficou quieto por uns meses, né, até voltarmos a falar desse maluco em vídeo. Mas como ninguém é de ferro, né, e nós fomos anotando umas hipocrisias desse merda, nada melhor do que enfiar toda essa bomba no rabo dele agora.
Bem, é isso. Depois de anos e anos, o Márcio finalmente conseguiu a atenção que ele tanto queria nesse canal. E sinceramente, o melhor que tu faz é sumir da internet e nunca mais aparecer por aqui. Sua hipocrisia já tá ficando mais feia do que bater na mãe. E seguinte, Marcinho, eu tenho um desafio a fazer pra você. Você vai reagir a esse vídeo ponto a ponto, mas colocando o vídeo na tela, sem essa de gravar a tela do computador nem nada do tipo. E sem essa viadagem de ficar apelando pra cartinha de racismo ou qualquer outro tipo de militância que você queira meter aqui. O bagulho é papo reto, né? Você tem que falar o bagulho aí ponto a ponto, desmentir os argumentos e só. Coisa que eu sei que você nunca faz e é óbvio que aqui não vai ser diferente. Dê seu jeito aí pra gravar a tela certinho. Pode ser com gravador de celular ou de aba 4, você tem a nossa palavra de que não tomará nenhum strike. E se você reagir a esse vídeo e tomar um strike, eu me comprometo a decepar meu pau ao vivo e engolir. O tempo está rolando e não está a seu favor.